Olá, amigos do Redação em Gotas. Hoje temos mais uma microaula e trataremos desta vez de ninguém menos que a vírgula. Pois é, a vírgula que causa muita preocupação, muitas dúvidas a quase todo mundo. É difícil alguém que acerte todos os usos da vírgula, né? Claro, há vários casos, mas hoje nós trataremos de um muito importante, né? Um caso, um tipo de uso equivocado da vírgula que acaba causando às vezes desastres, pode tirar muitos pontos numa prova, mas nós vamos explicar de modo a que fique claro e que vocês não errem mais. Antes, uma pergunta. Quando nós estamos lá na escola, ensino fundamental, né? Sei lá quantos anos, para mim já passou faz tempo, mas enfim, uma pergunta ou algo que é dito é que a vírgula serve para quê? Vocês se lembram, quem é mais velho? Ou vocês que acabaram de passar pelo colégio, né, pela escola, ou ainda estão na escola, né, o que costumam dizer? Que a vírgula serve para respirar, não é isso? Muita gente ainda diz isso, é verdade, na escola. Até recentemente uma criança me confirmou isso. Devia ter 8, 9 anos, é verdade, não estou mentindo não. Tá? A vírgula serve para respirar. E aí a pergunta, quem faz agora sou eu. Isso é verdade? Ou então, em que medida isso é verdade? Que a vírgula serve para respirar. Bem, em primeiro lugar, né, o que se quer dizer com respirar? Se quer dizer dar uma pausa. Né? Porque respirar é algo da biologia, da anatomia, enfim, da fisiologia do organismo humano. Não vamos relacionar isso com língua portuguesa. Tá? Mas a vírgula significa pausa ou significa sempre pausa? Pois é, aí que está o problema. Nem sempre a vírgula significa pausa. Aliás, na grande maioria das vezes, ela não tem uma mera função de pausa. Existem várias funções para o uso da vírgula. Falaremos outras vezes ainda sobre isso. Mas para deixar claro aonde eu quero chegar hoje, nesta microaula, eu vou dar um exemplo de uma frase bem simples. O dia de ontem foi maravilhoso. Pegaram? Eu vou repetir, mas prestem atenção no modo como eu vou dizer, como eu vou enunciar essa frase, oralmente, claro. O dia de ontem foi maravilhoso. Eu fiz uma pausa nesta frase? Oralmente, sim. Eu dei uma pausa logo depois, justamente do sujeito, o dia de ontem, antes do predicado, mais especificamente do verbo, que foi maravilhoso. Aí o que acontece? Muita gente, fazendo uma relação equivocada ou exagerada entre a linguagem falada e a linguagem escrita, acaba colocando a vírgulazinha logo depois de o dia de ontem, que é o sujeito. Né? Só um parênteses aqui sobre essa nossa microaula. Né? Muita gente, como eu falei, faz uma relação muito próxima da linguagem falada com a linguagem escrita. Tem coisas em comum, claro, quem sabe nós abordemos aí em outras microaulas, mas tem que se tomar muito cuidado com isso. Nós não podemos reproduzir o que usamos ou o modo como falamos, né, na escrita. Neste tipo de passagem de um tipo de linguagem para outro se cometem muitos erros. E é o que acontece aí, nesse caso, ao se colocar uma vírgula onde ela não deveria estar. O dia de ontem, muita gente coloca a vírgula, foi maravilhoso. Mas está errado. E por quê? Porque não se pode, salvo algumas exceções, e vamos dar um tipo clássico dela hoje, dessas exceções, salvo algumas raras exceções, não se pode separar
o sujeito do verbo ou o sujeito do predicado com vírgula ou com o que quer que seja. Né? Dois pontos ou ponto e vírgula, não. Há uma ligação direta, há uma ligação forte entre o sujeito e o verbo, o sujeito e o predicado. Né? Ok? Então não pode haver vírgula numa frase como esta. O dia de ontem foi maravilhoso. Agora, acabei de falar em exceções. Sim, para variar, né? Em língua portuguesa sempre há regra, exceção e às vezes até exceção de exceção. Mas vamos falar com calma e explicar direitinho. Eu vou dar um exemplo. Ouçam e leiam também aí embaixo. O dia de ontem, quarta-feira, foi maravilhoso. Esse quarta-feira, que até tem função de aposto ao quê? Ao dia de ontem. Né? Ele está se colocando no meio, está se inserindo, está se interpondo na frase original, que é o dia de ontem foi maravilhoso. Por ser um aposto, uma inserção, aí sim, nós vamos colocar um par de vírgulas. Uma logo depois de o dia de ontem e a outra logo depois de quarta-feira. Ou em outras palavras, nós vamos envolver quarta-feira num par de vírgulas. Neste caso, sim, se coloca um par de vírgulas envolvendo o aposto e, a rigor, né, separando o sujeito do verbo. Mas, na verdade, é como se antes da vírgula ou da primeira vírgula houvesse um pulo. Porque, na verdade, o dia de ontem, a ligação mais forte dele é com foi maravilhoso. É como se pulasse o aposto. Vou dar um outro exemplo. Acontece a mesma coisa com alguns tipos de oração subordinada. Não vamos entrar aqui nos tipos, ou nem nas exceções, né? Mas vamos usar o seguinte exemplo. O dia de ontem, em que me diverti muito, foi maravilhoso. O que nós temos aí? Em que me diverti muito, que é uma oração subordinada à oração principal, que é o dia de ontem foi maravilhoso. Né? Então acho que nem era uma quarta-feira, devia ser um sábado, né? Bem melhor do que quarta-feira para se divertir. Então, essa oração subordinada, em que me diverti muito, ela fica entre vírgulas. Tá? Poderia até ser parênteses, travessões, teria a mesma função, mas em geral se usam vírgulas. Então ocorre o mesmo tipo de interposição ou de interrupção, entre aspas, da oração principal por outra oração, ou poderia ser um aposto, ou às vezes outros tipos de palavras, outros tipos de recursos, né? Mas neste caso, como no primeiro, usando quarta-feira, coloca-se a oração subordinada entre vírgulas. Porém, voltando ao exemplo primeiro, né, o mais simples, o dia de ontem foi maravilhoso, não se pode separar o sujeito do verbo ou sujeito do predicado com vírgula. Ocorre erro, ok? Certo? Bem, vamos falar ainda bastantes vezes, né, várias vezes sobre vírgula. Porque o assunto, vírgula, daria horas e horas para falar só sobre ela. Mas vamos deixar para uma próxima, ok? Um grande abraço, obrigado e até a próxima microaula do Redação em Gotas.